Mas para nos resgatar da lei, Jesus teve que cumprir a lei. Para nos resgatar da lei, Jesus teve que cumprir a lei. Por isso que ele disse a João Batista: importa cumprir toda a justiça de Deus. Nessa noite nós vamos falar algumas coisas na Bíblia que estão relacionadas diretamente à pessoa de Jesus. Nessa mesma carta de Gálatas, que alguns não gostam dessa carta, porque ela revela de uma forma poderosa a mensagem do Evangelho, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, Paulo diz assim, prestem atenção: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas para isso ele teve que cumprir a lei e se tornar maldito em nosso favor, em nosso lugar. Por isso que a gente tem que se reunir, como estamos aqui reunidos nessa noite, e louvar a Deus, e louvar a Jesus, com alegria, com amor, com satisfação, com prazer, amém, irmãos? Porque o que ele fez por nós, ninguém no mundo poderia fazer. Está escrito, está revelado: abaixo dos céus não existe outro nome que possa nos salvar, que possa nos libertar do poder da lei. A lei, ela não perdoa. A lei, você pode, como diz Tiago, cumprir todos os mandamentos. Se você falhar em um, está condenado. E sabemos que está revelado: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Amém? Por isso que Jesus disse em Mateus 5, versículo 17: não pensei que eu vim destruir a lei, eu vim para cumprir. Eu não vim destruir, eu vim para cumprir. E todos sabem, e se não sabem, fique sabendo, só Jesus cumpriu toda a lei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Daí a razão de Paulo dizer de uma forma muito clara para quem quer entender. Com relação à salvação, Paulo diz de uma maneira muito clara lá em Romanos 3, a partir do versículo 21. Se você não conhece, é bom você conhecer, porque esse texto é muito forte. Romanos 3, a partir do versículo 21, diz a palavra do Senhor: mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só.
o qual justifica pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aí você lê esse texto, você tem que entender que para a salvação é sem lei. A lei não entra. Mas quer dizer que anulamos a lei? Não. Se você examinar as escrituras, você vai entender claramente que é livre da lei aquele que crê em Jesus. Quem não crê em Jesus, a lei continua com o mesmo vigor, com o mesmo poder. Acho que você lembra, talvez não, mas é bom você lembrar. João 3,36 está escrito: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, sobre ele, em cima dele, permanece a ira de Deus. E agora? Pergunto para você que está aqui, para você que está em casa: você já entregou sua vida a Jesus? Se você não entregou sua vida a Jesus, saiba que sobre você está a ira de Deus. Se Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por amor a todos nós, e o que será da sua vida, se você não entregar a sua vida a Jesus? Não tem outro meio, não tem outra saída, não tem outra opção. Ou Jesus, ou não tem vida. Por isso que Jesus disse de alto e bom som: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o homem entrega a sua vida a Jesus, acontece com ele o quê? Ele recebe de Deus a vida eterna. Não importa o que ele foi, não importa o que ele fez, Deus não vai olhar mais para o que ele fez. Deus agora olha para o que Jesus fez. Nessa carta aos Romanos, que é uma carta muito profunda, no capítulo 4, no versículo 5, está escrito: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Meu irmão, minha irmã, se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a sua fé é atribuída como justiça. Porque o que Jesus fez é para você, o que Jesus realizou é para você. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Me lembro que em uma certa ocasião, Jesus chegou em Samaria, e aí numa aldeia próxima de Samaria, e o povo não quis recebê-lo, não quis que ele entrasse, e aí os discípulos dele queriam destruir. Senhor, vamos orar para vir fogo do céu. Eu disse: o que é isso? Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar as almas. Jesus não veio para condenar, condenados nós já estávamos. Jesus veio para salvar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí as pessoas não entendem e ficam misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, a lei com a graça. Paulo diz de maneira clara, Romanos 11,6: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se fosse para colocar qualquer coisa para a salvação, não seria de graça. Até o culto que a gente oferece a Deus é por amor, é por gratidão, é por prazer, porque a gente sabe que Ele nos comprou, que Ele nos salvou, que Ele nos libertou. É por isso que a gente se reúne para louvar e bendizer a Ele com alegria, com prazer, com satisfação. Amém, irmãos? É diferente daquele que faz por obrigação. Há uma diferença muito grande. Então, quem crê em Jesus, quem tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador, fique tranquilo, seus pecados foram colocados na cruz. É por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O que é que aconteceu na cruz? Só a morte de Jesus? Não. Na cruz aconteceram muitas coisas. O diabo foi ridicularizado, ele foi derrotado na cruz. É lá que está a vitória de Jesus. Ele pensou, ele imaginou que talvez Jesus morresse e acabasse. Não, mas como ele era santo, 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 como ele é santo, 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 como ele será sempre santo, 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 ao terceiro dia ele ressuscitou, e com todo o poder nos céus e na terra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, o que é que aconteceram com os meus e os seus e os pecados de todo aquele que um dia invocou Jesus? O que é que aconteceu? Está escrito, está revelado. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 22, diz o Senhor através de Pedro. Primeira carta de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 22. O qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia!